Você consegue imaginar um mundo onde os empregos desaparecem não porque deixam de ser necessários, mas porque as máquinas os tornaram ultrapassados? É incrível pensar que, há não tanto tempo, profissões como acender lampiões ou conectar chamadas telefônicas eram indispensáveis para o funcionamento da sociedade. Mas, com o avanço da tecnologia, esses trabalhos desapareceram, deixando para trás não só as funções, mas histórias fascinantes sobre como tudo funcionava. O mais interessante é que essas profissões nos lembram como as pessoas eram engenhosas antes de termos toda essa automação. Eram trabalhos que exigiam habilidade, precisão e, às vezes, até um toque de arte. De acendedores que davam vida às noites escuras a datilógrafos que transformavam palavras em documentos impecáveis, cada ocupação era um reflexo de uma época e de suas necessidades. E hoje, essas histórias ainda nos surpreendem. Neste vídeo, você vai conhecer 5 profissões que não existem mais por causa da tecnologia. Prepare-se para viajar no tempo, descobrir curiosidades incríveis e refletir sobre como o mundo evolui e sempre deixando algo para trás. Pronto para essa jornada? Telefonista de conexão manual. Antes que a tecnologia assumisse as rédeas da comunicação, havia uma figura indispensável nas centrais telefônicas, a telefonista de conexão manual. Imagina só, cada ligação era conectada manualmente por essas profissionais, que literalmente plugavam cabos para estabelecer o contato entre quem ligava e quem recebia. Era um trabalho meticuloso, quase como um balé de fios e encaixes, que mantinha o mundo conectado. Do final do século XIX até meados do século XX, essas mulheres eram a ponte para que pessoas em diferentes lugares pudessem se comunicar. Curiosamente, a profissão era dominada por mulheres, e isso não foi por acaso. Elas eram consideradas mais pacientes e educadas, qualidades essenciais para lidar com clientes ansiosos por uma ligação. Em uma época onde educação e eficiência eram critérios rigorosos, as telefonistas eram treinadas para agir com precisão e cortesia. Além disso, a sala de operações era um ambiente intenso, com centenas de cabos e luzes piscando, exigindo atenção total. O som das vozes preenchia o ar, criando uma sinfonia única e um retrato de como a comunicação funcionava antes da automação. Embora fascinante, o trabalho das telefonistas foi sendo substituído com o avanço da tecnologia. O surgimento dos sistemas automáticos eliminou a necessidade de conectar chamadas manualmente, tornando essa profissão obsoleta. No entanto, o legado dessas profissionais vai além dos cabos, elas ajudaram a moldar a forma como interagimos e valorizaram o papel das mulheres em funções críticas. Datilógrafo. Em uma época em que máquinas de escrever eram a principal ferramenta de produção textual, os datilógrafos eram figuras essenciais no mercado de trabalho. Esses profissionais tinham uma habilidade que poucos dominavam: digitar com precisão e agilidade, criando documentos impecáveis. Desde contratos empresariais até cartas pessoais, tudo passava por suas mãos treinadas. Antes dos computadores se tornarem onipresentes, a datilografia era considerada uma habilidade altamente valorizada, essencial para escritórios, governos e até redações de jornais. O treinamento de um datilógrafo era quase como um rito de passagem. As primeiras escolas de datilografia ensinavam não só a técnica de pressionar teclas com velocidade e precisão, mas também a manter uma postura perfeita e seguir padrões rígidos de formatação. Acredite ou não, havia até competições para medir a velocidade e a exatidão dos datilógrafos, transformando essa habilidade em um espetáculo. Quem se destacava no teclado da máquina de escrever ganhava respeito e tinha grandes chances de construir uma carreira sólida em escritórios ou departamentos administrativos. Mas, como muitas profissões, a era dos datilógrafos chegou ao fim com a chegada dos computadores pessoais. Programas como Word e Excel tornaram a datilografia uma habilidade básica para qualquer usuário, eliminando a necessidade de um profissional dedicado exclusivamente a isso. Apesar disso, o legado dos datilógrafos vive nos teclados que usamos diariamente, e afinal, o layout QWERTY que eles dominaram ainda é o mesmo que usamos hoje. E, de certa forma, não é curioso pensar que o avanço da tecnologia continua substituindo habilidades que já foram indispensáveis? Rebobinador de fitas VHS. Se você viveu a era das locadoras de vídeo, deve lembrar do som inconfundível das fitas VHS sendo rebobinadas. Nesse cenário, os rebobinadores de fitas eram os verdadeiros guardiões da organização.
Usando equipamentos específicos, eles garantiam que cada fita voltasse ao início rapidamente, pronta para o próximo cliente. Nos anos 1980 e 1990, quando as noites de sexta-feira giravam em torno de escolher um bom filme, esses profissionais eram uma peça-chave para que a experiência do cliente fosse impecável. Curiosamente, muitas locadoras tinham uma regra clara e devolva a fita rebobinada. Caso contrário, uma multa era cobrada, o que motivava tanto os clientes quanto os rebobinadores a manterem o serviço em dia. Equipamentos como rebobinadores automáticos, que faziam o trabalho em segundos, eram indispensáveis nas locadoras. Alguns eram simples, enquanto outros tinham até formatos divertidos, como carros e personagens. O trabalho, por mais simples que parecesse, era essencial para manter o fluxo de filmes funcionando. Com o avanço da tecnologia e a chegada do DVD, o trabalho do rebobinador de fitas rapidamente se tornou obsoleto. A mídia digital eliminou o problema de eu voltar ao início, e o streaming levou a experiência de assistir filmes para um nível completamente diferente. Ainda assim, o rebobinador de VHS é uma lembrança nostálgica de um tempo em que a simplicidade e o toque humano eram parte de cada etapa da experiência de entretenimento. Quem diria que hoje, o rebobinar seria apenas um botão simbólico nos serviços de streaming, não é? Projecionista de cinema analógico. Antes da era digital, os projecionistas eram os verdadeiros maestros da experiência cinematográfica. No escuro das cabines de projeção, eles operavam enormes projetores analógicos, carregando rolos de filme com precisão quase cirúrgica. Esses profissionais precisavam trocar os rolos manualmente no momento exato, garantindo que o público nunca percebesse a transição. Do início do século XX até os anos 2000, ser projecionista era mais do que um trabalho técnico, e era uma arte que exigia paciência, atenção e um profundo amor pelo cinema. O treinamento para projecionistas não era algo simples. Eles aprendiam a lidar com rolos de filme que podiam ser extremamente frágeis, evitando arranhões ou danos que comprometessem a exibição. Além disso, precisavam ajustar o foco, a luminosidade e sincronizar os rolos perfeitamente. Imagine o desafio de um filme longo, com vários rolos para trocar e a pressão de fazer tudo funcionar sem interrupções. Para muitos, o som do projetor em funcionamento era como uma trilha sonora que complementava a magia das telonas. Com a chegada dos projetores digitais, a profissão de projecionista analógico desapareceu rapidamente. Os novos sistemas são quase totalmente automatizados, eliminando a necessidade de trocas manuais ou ajustes constantes. Apesar disso, o charme dos cinemas antigos e a habilidade desses profissionais ainda encantam os apaixonados por filmes. Afinal, quem viveu essa era sabe que havia algo de especial em cada exibição, onde tudo dependia do cuidado e da dedicação de quem estava por trás da lente. Acendedor de lampiões. Em um mundo antes da eletricidade, a iluminação pública dependia de um trabalho meticuloso e cheio de poesia, e o acendedor de lampiões. Esses profissionais percorriam as ruas ao entardecer, armados com escadas e tochas, para acender cada lampião de gás ou óleo, um por um. Ao amanhecer, lá estavam eles novamente, apagando a luz para economizar o combustível. Do século XVIII ao início do século XX, o trabalho do acendedor não apenas iluminava as cidades, mas também trazia uma sensação de segurança e ordem em uma época em que a escuridão era muito mais que um simples apagão. A rotina dos acendedores era como um espetáculo diário, muitas vezes acompanhado pela admiração dos moradores locais. Imagine uma rua silenciosa de paralelepípedos, onde o som dos passos do acendedor era o prenúncio de que as luzes logo inundariam a noite. Essa cena, comum em vilarejos e cidades do passado, simbolizava o progresso da civilização. Para os acendedores, era preciso habilidade e disciplina para garantir que cada lampião funcionasse corretamente, especialmente em noites de vento ou chuva, quando o trabalho se tornava ainda mais desafiador. Com a chegada da eletricidade, essa profissão desapareceu rapidamente, mas deixou marcas na história urbana. Hoje, em alguns locais turísticos ou cidades históricas, acendedores de lampiões ainda existem de forma simbólica, preservando essa memória fascinante. Mais do que uma simples profissão, eles representavam a transição de eras, quando a luz artificial começou a dominar as noites. E aí, conseguiu imaginar como era o mundo quando essas profissões existiam?
Pensar nos telefonistas conectando chamadas ou nos acendedores de lampiões iluminando as ruas nos faz perceber o quanto a tecnologia transformou não só o mercado de trabalho, mas também a forma como vivemos. Mas e você? Será que está preparado para acompanhar essas mudanças, ou prefere se apegar ao que já conhece? É curioso pensar em quais profissões de hoje podem desaparecer no futuro, não é? O mais interessante de tudo isso é perceber que o progresso sempre vem com novos desafios e oportunidades. Enquanto algumas profissões desaparecem, outras surgem, trazendo inovações que nem conseguimos imaginar. E aí, está disposto a ser parte dessa mudança ou vai assistir tudo de longe? Afinal, o mundo está mudando agora, e só quem acompanha o ritmo se mantém relevante. Antes de sair, quero te pedir algo: inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre curiosidades como essas. Quem sabe qual será o próximo tema que vai te surpreender? Até lá, aproveite para refletir sobre o futuro e se preparar para ele. Nos vemos no próximo vídeo.